Muito bem, nós estamos de volta e vamos continuar acompanhando e repercutindo a Assembleia Geral das Nações Unidas, que, neste momento, reúne as principais lideranças de todo o planeta. E para comentar mais sobre os discursos do presidente Lula e também de Donald Trump na ONU, quem chega aqui no Hora News ao vivo é a pesquisadora de política russa, Giovana Branco. Giovana, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Abriu o diálogo entre as duas nações. Donald Trump disse que abraçou Lula e que foi com a cara do presidente brasileiro. A gente está acompanhando possivelmente a abertura de um diálogo. Inclusive, Donald Trump disse que possivelmente semana que vem vai ter um encontro entre os dois líderes. É isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Sim, é possível que a gente esteja vendo essa abertura de um diálogo entre os presidentes, embora os discursos dele nesse dia, no primeiro dia de Assembleia Geral da ONU, tenham sido bastante divergentes. O Lula foi num discurso mais tradicional na política externa brasileira, ressaltando alguns pontos como o combate à fome e à pobreza, e Trump já fez uma outra abordagem bastante diferente, muito mais autocentrada nos seus ganhos, ou digamos, os ganhos que ele considera mais importantes nesse atual momento, sem falar realmente da questão tarifária, por exemplo, contra o Brasil. Então a gente tem ali apenas uma pequena margem de abertura, embora a gente ainda tenha muitos pontos de divergência entre esses líderes. E falando dessa questão da fala de Donald Trump, ele quis marcar uma presença forte ali no discurso dele. Foi sim. Foi um discurso que ele ressaltou muito os ganhos pessoais dele. Em vários momentos ele fala que apenas em 7 ou 8 meses desse segundo mandato dele, ele atingiu marcos que outros presidentes não teriam conseguido. Ele ressaltou bastante o fim de 7 conflitos armados e os objetivos de ainda conseguir outros conflitos terminarem, principalmente a questão em Gaza e também a questão na Ucrânia. Mas ainda assim foi um discurso que ainda leva bastante dúvidas para a gente, já que outros países não percebem que os Estados Unidos estejam tão atuantes assim. Ele também falou muito sobre as questões domésticas, principalmente econômicas, e também a questão do combate das fronteiras e a imigração ilegal. Então foi um discurso assim que também bastante dentro do esperado para a política externa norte-americana nesse momento, mas que foi muito mais centrado no próprio Donald Trump do que nos Estados Unidos. E houve muitas críticas, dentro das Nações Unidas. Qual que é o impacto disso? Bom, a gente já tem visto um certo isolamento dos Estados Unidos em relação ao cenário global nesses últimos meses, desde que o Trump assumiu o poder. E isso tende a se agravar nesse atual momento, já que esse discurso do Trump marca realmente essa postura muito isolacionista. Ele, inclusive, fez várias críticas à própria ONU, à incompetência da ONU, segundo as palavras dele. Então, isso mostra o quanto que os Estados Unidos não estão engajados em questões globais, que, de novo, é muito diferente do que a gente fala do discurso do Lula, que foi o primeiro discurso de fato de presidente ali na Assembleia Geral, que fala sobre essa necessidade de um mundo cada vez mais multilateral e multipolar, que reconheça os interesses de vários países, sobretudo os países do sul global. O discurso do Trump, que vem logo em seguida, é um discurso clássico de uma grande potência isolacionista, que está muito mais olhando para dentro do que para fora. E o presidente Lula também fez um discurso muito falando sobre a soberania, Exato, que de novo também era esperado por conta do atual cenário brasileiro. O Lula já vem fazendo internamente um discurso de soberania desde que o Trump impôs as tarifas ao Brasil, justamente por entender que o motivo dessas tarifas seriam realmente políticos ao invés de econômicos, até porque elas são tarifas irracionais em termos econômicos. O Brasil é um bom parceiro comercial dos Estados Unidos e não havia motivo para essa imposição. Então, o Lula reforça o discurso da soberania, da ideia de que o Brasil é uma democracia forte. Ele também comentou bastante sobre o processo democrático brasileiro e o quanto isso pode ser um modelo exportável para as outras nações do mundo. Giovana, o presidente Trump, voltando na questão das críticas para a ONU, mas fato é que na prática também, por mais que o Conselho de Segurança se reúna, que tenha algo deliberado ali, algumas determinações, na prática não acontece muito. Seria então o momento da gente revisar essa estrutura da ONU?
Assim, a gente já tem passado por uma série de processos que pedem justamente a reforma do Conselho de Segurança e de outros órgãos dentro da ONU, mas o Conselho de Segurança que seria o principal, já que é nele que as principais decisões são tomadas. Toda decisão que é tomada no âmbito da Assembleia Geral, que é essa reunião que a gente tem nesses próximos dias, tem apenas um caráter recomendatório. É apenas ali um fórum de reunião de todos os países do mundo para entender quais são as pautas do momento. Já as decisões tomadas no âmbito do Conselho de Segurança são mandatórias, são obrigatórias para aqueles países. E é por isso que é tão difícil passar uma reforma no Conselho de Segurança. Até porque os próprios membros permanentes precisariam aceitar essa expansão. E é aí que a gente tem a maior dificuldade, porque vários países, inclusive os países que em determinados momentos parecem apoiar essa reforma, na prática mesmo, no momento da votação, pode ser que vetem. E a gente tem visto justamente isso, por exemplo, na questão agora do reconhecimento do Estado palestino. Mais de 150 nações já reconhecem o Estado palestino, porém, no Conselho de Segurança, os Estados Unidos mantêm o seu veto. Uma mudança de estrutura seria fundamental. E, querendo ou não também, a Assembleia é um momento também para reuniões entre os líderes, né? A questão do Trump com o presidente Lula, dessa informalidade, de certo modo também ajuda a aproximar. Sim, a Assembleia Geral, como eu falei, ela tem caráter recomendatório nas suas decisões, mas é um fórum talvez dos mais importantes da ONU, porque realmente permite esses momentos de encontro entre as nações e, querendo ou não, é o único órgão da ONU em que todos os países estão representados de forma igual. Então, todo mundo ali tem um voto com o mesmo peso, a gente não tem um poder de veto ali dentro. Então, de fato, é um momento em que os líderes podem levar para o púlpito as pautas do momento, as pautas que eles consideram mais importantes e não apenas aquelas questões que eles acham que podem ou não ser aceitas. Ali na Assembleia Geral, a gente não precisa de uma estratégia política, é realmente um momento de exposição das suas preocupações, das suas questões e também de reunião dos líderes para possíveis encontros bilaterais no futuro. É isso, Giovana Branco, pesquisadora de política russa. Agradeço muito a sua entrevista. Espaço sempre aberto aqui para você participar com a gente e ajudar a entender. Muito obrigado, viu? Muito obrigada e boa tarde a todos.